E nós já passamos para a próxima palestra. Eu vou estar mediando e a gente tem o prazer, nesta edição do Cidesporte, de contar com a participação do Tribunal de Contas da União. Então, o nome da palestra é A Visão do Tribunal de Contas da União frente aos projetos de investimentos portuários e os resultados também, né, do processo de auditoria nos portos. O Dr. Jairo Cordeiro vai abordar esse tema. Dr. Jairo, seja bem-vindo, é um prazer aqui recebê-lo. Eu já apresento o Dr. Jairo, ele é secretário de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária do TCU. Ele é de carreira auditor de controle externo do próprio Tribunal de Contas, é um especialista em obras públicas. Dr. Jairo, tudo bem? Bom, professor Ademar, eu inicialmente agradeço o convite. Me sinto muito honrado de poder estar aqui hoje no Congresso Internacional de Desempenho Portuário. Santa Catarina é um estado que eu tenho uma grande admiração, né? Eu morei em Santa Catarina, na bela Santa Catarina, durante 3 anos. Então foram momentos muito felizes que passei no estado. E é uma grande honra, um grande prazer estar aqui. Pena que não estamos presencialmente, mas me sinto muito feliz. Né? Estive aqui acompanhando as apresentações que me precederam, temas realmente muito relevantes, importantes para o setor portuário, e venho apresentar também o trabalho que viemos desenvolvendo aqui no Tribunal de Contas da União. Eu tenho uma pequena apresentaçãozinha dentro do tempo que me foi estipulado, professor, não sei se eu já consigo apresentá-la. Pode projetar sem problemas, excelente. Estamos visualizando. Se puder me confirmar se já está sendo visualizado. Estamos visualizando, Dr. Jairo, perfeito. Ela tá em tela cheia, tudo certinho? Tela cheia, falta tela cheia, é isto. Se possível. Perfeito, excelente. Bom, para quem não conhece, então, o Tribunal de Contas da União, né, é esse ilustre desconhecido, qual o papel dele, né, o que ele executa, o que ele faz. Bom, o Tribunal de Contas da União, ele é um órgão previsto na Constituição Federal de 1988 e ele auxilia o Congresso Nacional no controle externo da administração pública e compete ao Tribunal realizar inspeções e auditorias nas unidades administrativas, né? Então, hoje o setor portuário, né, ele vive um momento de saída do setor público, né? Nós já vimos aqui em outras palestras, né, até então estava muito concentrado, né, na atuação direta do Estado, né, principalmente do governo federal e também em alguns portos delegados. Em Santa Catarina nós temos portos delegados ao Estado, à administração do Estado, mas esse movimento vem sendo transferido para a iniciativa privada, né, o que requer também uma regulação sobre essas estruturas portuárias. E o TCU busca contribuir com esse processo. Bom, aqui falar um pouquinho da estrutura do tribunal, do TCU. O TCU ele é composto por um plenário de 9 ministros. Né? Esses ministros eles são um terço indicados pelo presidente da República, um terço pelo Senado Federal e um terço pela Câmara dos Deputados. E as decisões do TCU são tomadas de forma colegiada. Né? Então, os processos são apreciados, tem um relator designado,
algumas vezes é sorteado, outras vezes já tem um relator prevento, mas as decisões do TCU são tomadas de forma colegiada. Mas quem faz a instrução dos processos, né, a instrução de todos esses processos que são julgados é a área técnica, né? Então, abaixo da cúpula, né, do plenário do TCU, nós temos 27 secretarias, que a gente chama aqui de unidades finalísticas, né, que vão cuidar desde temas de saúde, educação, que são, né, os programas são auditados pelo TCU, defesa, políticas na área ambiental e etc. Mas nós temos algumas que são dos setores de infraestrutura. E a CEINFRA Porto Ferrovia é uma delas, que hoje eu estou como o representante, o dirigente, né? Basicamente, a atuação da CEINFRA Porto Ferrovia é nos setores de transporte ferroviário e no transporte aquaviário, né? Então, aí nós temos todo o setor portuário nacional, mas também as questões que envolvem navegação, que envolvem as hidrovias interiores, também são tratadas aqui na Secretaria, na CEINFRA Porto Ferrovia. Uma característica da atuação do TCU é justamente, né, buscar a preservação do interesse público, né, observando os princípios da administração pública, da legalidade, moralidade, transparência nas decisões, nos atos. E uma peculiaridade da atuação do TCU, que envolve aqui os nossos trabalhos de auditoria, é justamente o ceticismo profissional, né? Então, por definição, o auditor ele tem que ser questionador, né? Tem que buscar né, a verificação daquela situação, ter uma atitude questionadora frente aos processos. Por um lado, isso pode gerar críticas. Mas o TCU é um órgão que está para atrapalhar, Não, pelo contrário, o TCU ele vem assegurar que aqueles processos, né, eles estejam ocorrendo de uma forma transparente, né, lícita, conforme a legislação. E, importante, o TCU ele é um órgão que ele está fora do governo, né? Fora do governo federal. Ele está na administração, né? Mas o mandato dele ele não está limitado àquela limitação temporal do Poder Executivo, né? Que, por definição, ele alterna. Então, a cada 4 anos, a gente pode vir a ter um novo governante, mas o TCU ele está fora dessa mudança, então ele é um elemento que traz um senso de continuidade, de perenidade na formulação, né? As políticas elas podem se alterar, mas o TCU ele é um guardião desse senso de continuidade, né? Mas sem querer atrair vamos dizer, a iniciativa de alterar as políticas. O TCU está aqui para auditar. Bom, e eu queria apresentar um pouco dos últimos trabalhos do setor portuário que foram realizados aqui pela área técnica do TCU, pelo Tribunal de Contas da União. Hoje em dia é muito fácil entrar, né, no site, na página do TCU na internet, que está aí um endereço bem simples, tcu.gov.br, e colocar o número do processo, e hoje é muito facilitado o acesso. Então, todos os cidadãos podem acessar e verificar. Esses são os processos mais recentes, desde a última modificação da Lei dos Portos.
Os arrendamentos de terminais portuários, né, todos que foram licitados desde então, eles passaram por uma análise aqui do TCU, né? O que isso dá muita robustez, né? A gente vê que os processos eles vêm se aprimorando e também dá segurança para o gestor, né? Embora a gente saiba que as instâncias do TCU e o Poder Judiciário são independentes, quando um processo de licitação ele passa previamente pelo TCU, acaba que isso diminui a chance de questionamentos externos, né, fora, né, principalmente demandas judiciais. Então, ainda que não seja obrigatório para o gestor aguardar o julgamento do TCU sobre uma determinada licitação de arrendamento, né, de concessão, de desestatização, em geral, o próprio Poder Executivo submete ao escrutínio do TCU aquele projeto, aquela proposta de concessão, de arrendamento, né, e aguarda o parecer, tanto o parecer da área técnica, quanto depois, posteriormente, o julgamento pelo plenário. Então, a gente tem observado isso. Mas, além disso, o TCU também não faz só esse tipo de trabalho. A gente desenvolve auditorias, tanto auditorias que são planejadas e originadas da própria área técnica. Nós temos aqui um corpo especializado sobre o setor portuário. Então, os auditores se capacitam todos os anos, fazem cursos, participam de eventos sobre o setor portuário, mas também nós recebemos aqui denúncias e representações, que são também analisadas, os gestores são ouvidos, né, e é feita uma apreciação sobre aquele material que nós recebemos. Então, desses últimos trabalhos aí, desde 2013, né, eu poderia destacar aqui trabalhos sobre gargalos para liberação de cargas containerizadas. E aqui eu coloco uma outra característica importante do TCU que, às vezes, quem está de fora da administração pública não observa. Mas, por exemplo, dentro do porto organizado, nós temos muitos intervenientes. Temos muitos intervenientes e às vezes fora do Ministério da Infraestrutura, né? Então nós temos lá representantes da Polícia Federal, da Vigilância Sanitária, né? Do Ministério da Agricultura, Receita Federal. Então, às vezes, para se fazer uma política pública, você precisa de uma junção de esforços de vários ministérios, vários órgãos, que, às vezes, por mais que você tenha um ministro, um determinado setor que está indo bem, se você não tiver uma visão do todo, isso pode complicar, né? E o TCU, além de ter essa perenidade, essa continuidade, ele engloba toda a administração pública. Então, é mais fácil para o TCU, numa mesma auditoria, lidar com vários entes, com vários órgãos diferentes e poder avaliar. Então, por exemplo, esses trabalhos sobre liberação de cargas containerizadas, né, foi verificado algumas oportunidades de melhoria em alguns setores da Anvisa, também da Receita Federal, para desburocratizar alguns pontos. Também uma auditoria sobre eficiência portuária viu questões relativas às autoridades portuárias, às nossas companhias docas. Um trabalho de 2018 sobre a navegação de cabotagem também foi muito interessante. A gente vê reflexos, né,
Depois disso, gerou uma discussão sobre como podemos destravar a cabotagem. Hoje nós temos o projeto BR do Mar em discussão. Então, são trabalhos que mobilizam, que geram discussões, né? E as coisas vão evoluindo. Nós temos ainda em apuração alguns trabalhos, né, sobre cobrança sobre a estadia de container, uma auditoria operacional sobre integração multimodal, né, quais são os principais empecilhos, e aí nós vimos, por exemplo, uma carga burocrática, né, de várias administrações estaduais, vários documentos que são chamados de eletrônicos, mas que, na verdade, não são eletrônicos, você precisa levar uma via. Então, são pontos que atrapalham principalmente para o setor aquaviário e também transporte ferroviário, que eles não são ponta a ponta, né? Normalmente, quando você vai fazer um transporte interno que vai utilizar a cabotagem ou a ferrovia, ela é parte de um transporte que vai ter algumas pontas rodoviárias. Então, essa multimodalidade é importantíssima para o nosso transporte aquaviário. Aí nós vamos falar um pouco mais aprofundadamente aqui para frente sobre essa auditoria operacional dos terminais arrendados frente aos TUPs, que foi uma auditoria que foi feita em 2019, foi concluída, foi julgada agora no mês passado pelo plenário do tribunal. Nós vamos falar um pouco sobre ela. E nós temos outros trabalhos, né? O despacho de trânsito aduaneiro, representação sobre o uso da arbitragem no setor portuário. São questões, processos que são tratados dentro do TCU. Bom, então vamos falar um pouco sobre, né, fomos convidados aqui para apresentar um pouco da auditoria que o TCU conduziu sobre essa verificação das limitações dos terminais arrendados, que estão na área pública, né, dos portos organizados, frente aos terminais de uso privados, né? Então, isso na fase ainda de planejamento, né? Eu creio que isso deve ser sabido por todos que estão acompanhando, né? Mas a gente vem observando já há alguns anos né, o setor portuário como um todo vem crescendo, mas os TUPs vêm avançando num ritmo mais forte, né? Principalmente a movimentação de contêineres vem subindo bastante, vem crescendo. E aqui aproveito o gancho aqui para parabenizar o Fernando Serra, que participou aqui, que precedeu, sobre a qualidade dos dados que são compilados no Anuário Estatístico da ANTAQ, que né, é um exemplo aí para a administração pública, né, de organização, de facilidade de acesso. Então, aproveito para parabenizar. E a gente vem observando como os TUPs vêm crescendo, né? Que é bom, mas os terminais arrendados têm ficado para trás. E, bom, vamos ver o que está acontecendo, como que a gente pode fazer para tentar destravar também, para que os terminais arrendados também, né, tenham esse mesmo ritmo. Então, nesse espírito, né, foi iniciada essa auditoria operacional com o objetivo de identificar as principais limitações, né, dos terminais arrendados frente aos terminais privados, né, e todas as auditorias aqui ela tem uma metodologia, né, que elas partem de algumas questões de auditoria. Então, para essa auditoria, nós partimos de 3 questões. Uma delas é mais voltada para as limitações antes da celebração dos contratos, previamente, né? Outra já com o contrato em andamento. E
depois em relação ao modelo de autoridade portuária. E dentro dessas questões, né, após um procedimento de investigação, de consulta aos players do setor, né, entrevistas, questionários, né, e também foi feito um benchmarking internacional, né, comparando com os portos de referência que nós temos na Europa, nos Estados Unidos. Aí nós conseguimos chegar em 5 achados, né, que é a terminologia que a gente utiliza aqui, né, 5 situações que a gente vê que poderiam ser atacadas, né. Antes de passar para os achados, né, as principais diferenças dos terminais no porto público e dos terminais privados, né, estão aí, mas os achados que a auditoria conseguiu observar, né, o primeiro dele é que o processo de licitação, né, do terminal dentro da área pública ainda ele é complexo, rígido e moroso, e você precisa de agilidade, né? A carga não pode esperar, né? A administração pública, apesar de você ter que ter alguns requisitos, né, para garantir a transparência e a legalidade daquele processo concessório, porque é uma área pública, né, você tem que buscar ter agilidade para essa situação. Um outro achado já diz respeito ao modelo de contrato também de arrendamento. Ele é um modelo ainda bem rígido, né? É difícil fazer adaptações, novos investimentos que não estavam previstos lá inicialmente. Então, esse foi um outro achado. Terceiro achado, aí já focou um pouco na mão de obra, né? Na obrigatoriedade de contratação de mão de obra pelo ógmo. No terminal arrendado acaba sendo uma limitação para o terminal que está dentro da área pública, para o terminal que está o terminal privado. Aí, quarto achado, já dizendo respeito às autoridades portuárias, né, dificuldade de contratação e falta de recursos, né, prejudicam os terminais que estão na área pública. E um último achado, ainda dentro das autoridades portuárias, nomeação de gestores sem qualificação técnica. Isso seria um óbice. Bom, então após a conclusão desse relatório, né, nós tivemos o julgamento dele, foi agora 7 de outubro, né? Aqui está bem sucintamente, um resumo do acórdão, mas o ideal é que, né, pesquisem no site do TCU, né, vai ter acesso fácil a esse acórdão, mas um acórdão que expediu recomendações tanto ao Ministério da Infraestrutura e à ANTAQ para que sejam atacados esses pontos, né? Então foram 8 recomendações. Aqui há uma diferença nos acórdãos do tribunal, né, entre determinações e recomendações, né? Recomendação é um sentido de uma sugestão. Uma determinação seriam quando se configurou uma irregularidade, um ponto mais flagrante de desatenção a uma legislação. Mas aqui, né, fica como sugestão 8 recomendações para atacar aqueles problemas que foram detectados pelo relatório de auditoria. Bom, então, esse é o relatório, né, já tem o julgamento. Até então, antes do julgamento, ele é só uma opinião da área técnica, mas após o julgamento pelo tribunal, a apreciação é a posição do TCU sobre o setor. E aí eu queria falar agora um pouco sobre os projetos de desestatização, né? Então,
Somente nesse ano, em 2020, a gente observa, né, que já passaram vários estudos que já foram apresentados ao tribunal e já foram analisados, né? Então, veja, 2020 é um ano que teve pandemia, que teve né, vários problemas, lockdown, mas assim também como o setor portuário não parou, né, o que é uma excelente notícia, né, a gente continuou transportando e a cadeia de comércio exterior continuou acontecendo, né, a nossa área técnica aqui do TCU também não parou, então nós tivemos vários projetos já analisados, então a gente pode ver que muitos deles de mais de um terminal. Atualmente estão aqui agora, ainda não foi concluída a análise, até porque chegaram tem poucas semanas, 1 ou 2 semanas, o terminal salineiro de Areia Branca, os 2 terminais do Porto de Santos, de combustível, que é um processo muito complexo, né, que envolve toda uma preocupação com a continuidade do abastecimento de combustível, numa região muito relevante. Estamos aqui também com os processos abertos para acompanhar a desestatização dos portos do Espírito Santo, Porto de Santos também, São Sebastião. O que a gente pode dizer é que quem dá a tônica da política é o Poder Executivo. O TCU ele vem para, né, auditar, acompanhar, verificar as premissas, se estão coerentes, se estão adequadas. E isso vem nesse movimento de desestatização, né, de transferência para o setor privado, de todo o setor portuário, né, que já vem já de algumas décadas, né, não é de hoje, não é de agora. Algumas horas ele vem mais forte, depois segura um pouco mais, mas a gente observa que ao longo do tempo isso vem ocorrendo, né? O TCU é a unidade técnica, a CEINFRA Porto Ferrovia é a unidade técnica dentro do TCU que mais trata de concessão e desestatização, né? Número de processos. Então, a gente já tem uma metodologia aqui, um mecanismo. Observem que vê um volume muito grande de processos para analisar. Cada processo desses são checadas as premissas, são várias planilhas, estudos de demanda, a demanda micro, a demanda macro. Então, são vários intervenientes que são estudados em cada um desses processos, desses projetos, né? Cargas bem diversas também, bem diferentes, cada uma é uma realidade, mas tudo isso tem passado, tem um fluxo grande que passa aqui pela área técnica do TCU e tem se dado vazão. Então, estamos aguardando a chegada, né, dos estudos para desestatização, tanto dos portos do Espírito Santo, de Santos também, né? O Porto de Itajaí também está na fila, Codeba. É claro que pode ser que no primeiro tenha um processo tem uma curva de aprendizagem, né? Então, pode ser que o primeiro seja um pouco mais discutido, né? Vai ser mais demandado, mas a tendência é que essas coisas peguem ritmo, né? Esses processos vão sendo cada vez mais aprimorados, assim como aconteceu com os terminais dentro, né, do porto organizado, que hoje a gente tem um ritmo muito bom. A gente verifica que espera que também com as concessões dos portos isso aconteça. Bom, então esses são os trabalhos sobre desestatização. Atualmente nós estamos desenvolvendo uma auditoria também sobre o projeto de recuperação fiscal da Companhia Docas do Rio de Janeiro, da CDRJ. Aproveito até para fazer já um convite aqui. Na próxima segunda-feira, semana que vem, dia 30, às 14h30, vamos fazer um painel de achados,
dessa auditoria. Então, esse é o trabalho que o TCU vem executando no setor, analisando o setor portuário. Bom, então, para fechamento aqui dessa palestra, e a gente abre para o debate, queria colocar que, para o TCU, é muito importante o fortalecimento da agência reguladora, né, no setor de transporte aquaviário, que é a ANTAQ, bem como dos órgãos e das entidades que estão envolvidas, né, na formulação de políticas, na implementação. Isso é um requisito básico para atrair o investimento em infraestrutura, né? E a figura do TCU, né, que por meio do controle externo, né, você permite uma identificação e o tratamento dos riscos, né, com menor custo para o processo de regulação e para as políticas públicas, né. Você tem estudos provados já de que, normalmente, o implementador da política, ele costuma superestimar os resultados, né, e subestimar, né, ou minimizar os riscos que ele vai enfrentar pela frente. Então, você tem um processo de auditoria, isso pode ajudar bastante nesse processo e também traz um maior nível de asseguração de que aquelas políticas, aqueles estudos, né, estão coerentes, estão adequados. O corpo que vai, né, que faz essa análise do TCU, nós temos colegas aqui que estão há 20 anos auditando o setor portuário, então já conhece bastante, né, já viu coisas que foram tentadas que deram certo, outras que não deram tão certo. Então, é importante essa atividade de controle, de auditoria. E a atuação do TCU nesse processo busca contribuir para o aprimoramento do ambiente regulatório, né, um aumento da transparência e da segurança jurídica, porque todos os relatórios de auditoria estão na internet, então estão disponíveis para a sociedade. Se quiser, o que o TCU já fez de trabalho sobre hidrovias? Nós temos trabalho lá de hidrovias. O que já fez sobre uma companhia docas A, B ou C? Nós pesquisando na internet, você tem as prestações de contas analisadas pelo TCU. Então, isso traz transparência, traz segurança jurídica e tem um sentido de visão de longo prazo, né, na medida em que o TCU ele está fora do jogo político, fora das alternâncias a cada 4 anos. Então, caso mude o governo e venha uma outra totalmente diferente, né, você tem um background no TCU de uma continuidade daquilo que já vinha sendo implementando, né, e sendo trabalhado. Bom, essa era a apresentação que eu tinha preparado. Agradeço a todos que estão acompanhando e fico à disposição para responder perguntas. Dr. Jairo, muito obrigado pela sua explanação. E são vários temas, né, que você apresentou. Nós analisamos e ficamos muito felizes com os 5 achados que a Auditoria dos Portos encontrou, porque nesse fórum, nas edições anteriores, de certa forma, alguns desses achados, né, já eram discutidos, já eram apresentados, mas a validade, né, e a ação do próprio Tribunal de Contas da União, por meio da auditoria, trouxe muito mais credibilidade e muito mais visibilidade em relação a esses aspectos que especialistas da área portuária já entendiam que, na verdade, eles existiam, né? Então, é muito relevante essa auditoria. Nós temos aqui uma boa relação com a sua equipe técnica aqui de Florianópolis, com os auditores. Cito a Fernanda De Biasi, né, que tem participado, e vários auditores têm participado aí das edições anteriores do Cidesport. Isso é muito gratificante pela contribuição que trazem, né? E eu lhe faço uma pergunta, Dr. Jairo, considerando, né, a ação e as competências do próprio Tribunal de Contas.
em relação a essa inovação que o governo federal está em curso, na verdade, que vem promovendo, que é a desestatização dos portos, que você comentou. A minha pergunta é, considerando o rito processual, considerando o arcabouço legal, em que momento esses projetos batem no Tribunal de Contas da União? Qual é o momento que chega para vocês fazerem a análise e a auditoria? Bom, muito obrigado pela pergunta, professor Ademar. Realmente, a gente tem uma equipe boa, até em bom número, da CENFRA Porto Ferrovia aí em Santa Catarina. Então, nós temos 4 auditores que estão aí. Mas, sobre a pergunta do momento processual, esses estudos eles vêm para escrutínio do TCU após eles serem submetidos à audiência pública, né? Então, após a submissão à audiência pública e o poder concedente, né, no caso, o Ministério da Infraestrutura, a Secretaria de Portos, internalizar aquelas contribuições, né, nos estudos, ver quais daquelas fazem sentido, são pertinentes, ou aquelas que, né, não devem ser acatadas por um motivo ou outro. Então, após a audiência pública, esses estudos eles vêm para análise do Tribunal de Contas da União, né? E aí que a gente tem todo um procedimento também de definir o escopo de atuação naquele projeto. Não faz sentido o TCU refazer do zero o processo. Ele vai pegar, ver os pontos chaves e vão ser questionados, né, verificadas as premissas se estão ok, e fazendo contribuições ou não, ou mesmo o processo está não tendo contribuições e ele vai para julgamento do plenário. Então, esse é o trâmite, estamos no aguardo dos estudos agora. Muito bem, excelente. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta aqui do nosso colega Fernando Serra, e ele pergunta o seguinte: há certas barreiras na integração de bases de dados entre órgãos de governo, exatamente pelas questões do sigilo fiscal. Como o TCU poderia ajudar a romper esses empecilhos? Ótima pergunta. Nós enfrentamos já esse problema na auditoria sobre integração multimodal, né? Principalmente porque o controle fiscal ele é pulverizado no Brasil, né? Vários entes, cada um às vezes tem o seu sistema, e muitos alegam questões de sigilo fiscal para não compartilhar, né? Informações que poderiam facilitar muito, né? Não só o monitoramento do transporte, mas a formulação de políticas, né? A carga está escoando mais por esse corredor, né? Mas nós temos essas dificuldades na integração multimodal. Apareceu, a gente tem que buscar trabalhar no sentido de que o sigilo fiscal ele pode ser o órgão que recebe as informações, ele pode, né, se comprometer a não divulgar aquela informação sensível, né? Veja que não dá para se chancelar tudo como sigilo fiscal. Tem algumas informações dentro de um conhecimento de transporte que você pode compartilhar, né? Não necessariamente as questões ali relacionadas aos valores da carga, mas algumas outras informações podem ser compartilhadas e é um caminho que a gente tem que caminhar, aprimorar, e o TCU vai continuar acompanhando. Muito bem. A última pergunta da Érica Caetano. A Érica pergunta: você acredita que pode haver um risco na própria atuação do TCU numa possível interferência em decisões internas das autoridades portuárias?
É uma pergunta importante, boa. A gente sabe que a atividade de controle, ela não é vamos dizer, o gestor, em geral, ele prefere, se ele puder optar, ele não quer ser controlado. Não. Mas, dada essa condição de que, né, existe o TCU, é um órgão que está previsto, ele existe há 130 anos, né? O que a gente tem percebido é que os gestores técnicos, eles buscam muito o TCU, né, compartilhar com o tribunal aquelas decisões, e é o que a gente fala aqui em todas as reuniões. Olha, a melhor saída é buscar embasar, deixar bem claro no processo o que motivou a tomar uma decisão ou outra, porque eventualmente, em caso de ser auditado futuramente, você tem ali a justificativa. E a gente percebe que os gestores técnicos, eles prezam muito, gostam muito de nos apresentar as decisões, o que eles estão pensando, planejando para isso, né? Quando eles conseguem convencer ao TCU, então a gente percebe que eles ficam muito tranquilos, muito satisfeitos, e a gente quer que o gestor pense assim: olha, o TCU é um parceiro, está aqui para ajudar, para trazer mais segurança, para trazer um elemento de estabilidade, né? Não de instabilidade. Muito bem, eu acho que, Dr. Jairo, você comentou algo muito relevante. Alguns gestores, né, não gostam do controle, não gostam de ser controlados, e a gente tem, né, em algumas atividades que a gente desenvolve, por exemplo, alguns gestores reclamam, né, do processo de licitação, da lei de licitações. Mas é uma questão de planejamento, né? Então, se o gestor ele faz um planejamento prevendo esse espaço de análise ou esse rito de uma licitação, é perfeito. Então, ele tem que começar antes, né? Da mesma forma, em relação à auditoria do TCU, quer dizer, isso tem que ser previsto, ao meu ver, e o gestor técnico ele está preocupado com isso, ele faz, né, todo esse cronograma considerando essa análise. E o processo de parceria, né, como você comenta, é fundamental, e é isso que a gente vê, né, na própria atuação do TCU. Dr. Jairo, suas considerações finais, por favor, devido ao horário, e aí a gente vai encerrando esse bloco pela manhã. Bom, professor Ademar, eu gostaria de agradecer muito a organização do evento da Cidesport. É um grande prazer estar aqui e falar um pouco do trabalho do Tribunal de Contas da União. Dizer que o TCU ele tem procurado cada vez mais fazer auditorias que colaborem, que destravem, que desburocratizem, né, o nosso setor portuário, que é importantíssimo para o crescimento do país, para a dinamização da nossa economia. Então, nós ainda temos gargalos, estamos evoluindo, mas ainda temos um longo caminho para percorrer. E o crescimento do setor portuário é um motivo de grande alegria para nós, e vamos perseguir, trabalhar e colaborar com os gestores públicos e os privados para que isso aconteça. Dr. Jairo, muito obrigado pela sua participação, pela sua exposição. Esperamos revê-lo em 2021 aqui em Florianópolis, de forma presencial, e esperamos que até lá o TCU já tenha recebido e analisado, né, algo em relação ao processo de desestatização dos portos, e será uma oportunidade, sem dúvida, para discussão, até porque é algo inovador. Agradecemos a sua participação.